Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema da filosofia que provavelmente já ouvimos, já passamos por ele, por esse filósofo e também por esse tema. Aqui nós estamos localizados na filosofia pré-socrática, na filosofia dos Milésios, e hoje nós iremos falar de Anaximandro de Mileto. Como nós sabemos, muitos autores da filosofia consideram Tales, Anaximandro e Anaxímenes como os pré-socráticos, ali, os primeiros filósofos, os milésios. E a questão fundamental que estes filósofos indagam é qual é o princípio primordial das coisas, qual é a origem de tudo, né? Qual que é esse princípio fundamental da qual todas as coisas são derivadas. E cada um deles vai dar sua opinião, sua justificativa a partir de um conteúdo filosófico racional. Daí a ruptura com o mito, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, no vídeo anterior, nós vimos que Tales de Mileto dá explicação para esse princípio fundamental, o arré, identificando com a água. Anaximandro ele vai romper com essa explicação racional em nível físico, ou seja, em nível material, como é, por exemplo, se dizer que a água é o arré. Então, ele rompe com isso. Bom, sobre Anaximandro, a gente pode dizer que ele viveu entre aproximadamente 610 e 547 a.C. A história atribui a ele dois fatos importantes. O primeiro deles é o fato de ele ter elaborado um mapa geográfico, né? E o outro é o de ter introduzido na Grécia Antiga o relógio do Sol, né? De origem babilônica, e o aperfeiçoou para a Grécia. Também vale ressaltar que para Anaximandro todas as coisas vinham de uma origem única, né? Fugindo à origem de explicação a nível mitológico. Então, o mais surpreendente na relação de Anaximandro, e diferentemente de Tales, é que até hoje chegaram para nós diversos materiais escritos de Anaximandro, né? Quando eu falo diversos, não são muitos, né? Porque olha o percorrido histórico que nós temos, não é pouca coisa. Então chegaram até nós alguns fragmentos de Anaximandro. Tem um deles que é muito importante a gente considerar. Aquele que Anaximandro diz o seguinte: o lugar de onde vem o nascimento dos seres é também o lugar onde encontram a sua destruição, conforme a necessidade. É como se fossem pegas retribuições e penas mútuas pela sua injustiça, conforme a ordem do tempo, como se fossem pagas, né? Então, o que quer dizer essa frase de Anaximandro, esse trecho, né? Ao dizer que o lugar de onde vem o nascimento dos seres é o mesmo lugar de onde encontra a sua destruição, eu estou adentrando dentro da filosofia de Anaximandro, onde ele vai identificar este arré não mais com a água, com um princípio físico, mas com um princípio de natureza, como nós podemos dizer, metafísica. Ele identifica com o infinito, o ilimitado, um termo grego que se pode pronunciar como, por exemplo, o arpeiron. Então, este seria a realidade primeira, a realidade primogênita, a realidade diferenciada e sem limites, o próprio infinito. Por exemplo, o que levou Anaximandro a identificar o arré com o arpeiron? Justamente essa relação que nós vimos neste trecho. Ao dizer que o lugar de nascimento dos seres é também um lugar de onde vem a sua destruição, eu estou polarizando uma situação, mas aqui não é uma polarização, é um movimento histórico, dialético também, que posteriormente foi formulado de distintas maneiras. Mas aqui ele nada mais, nada menos está falando do que os opostos da realidade, os opostos da natureza. E para isso, Anaximandro analisa aquilo que é o objeto de investigação na sua época, né? Para ele observa que todas as coisas também têm as suas forças antagônicas, os elementos físicos, a água, o fogo, e por aí vai embora. Ou seja,
todos estes elementos têm o seu antagônico. O calor se opõe ao frio, o seco se opõe ao úmido. E também o cosmo, em todo o seu conjunto, ele deve ter alguma coisa que é antagônico, fundamental para a sua própria existência, né? E para ele, como o universo se mostra definido, limitado, determinado em cada um dos seus componentes, ele deve ter se originado de um princípio fundamental, que no caso é o próprio infinito, o áperon. Então este áperon ele estaria tanto na criação como na destruição. Ele seria o próprio antagônico, o próprio infinito, o anterior e o posterior e o próprio segmento existencial, se assim a gente puder nomear. Então ele identifica o arré com o infinito. O próprio infinito está na origem de todas as coisas e é para este infinito que todas as coisas se encaminharão. Para esse termo áperon, para quem tem dúvida, para quem também quer pesquisar, ele é encontrado também na obra Ilíada 1.350 de Homero e também quando a gente encontra na Odisseia, livro 6, seção 286. Para Anaximandro, esse termo pode ser traduzido da seguinte maneira: a realidade é indeterminada e imprecisa, justamente pelo antagonismo existente nela e justamente pela ação do infinito, o áperon. E aí vamos ver aí o que Simplício diz de Anaximandro. Anaximandro, filho de Praxíades, sucessor e discípulo de Tales, utiliza pela primeira vez o termo princípio e afirma que o infinito é o princípio ou elemento dos seres. Diz ainda que o princípio não é a água e nenhum dos outros elementos, mas uma outra natureza infinita da qual provém todos os céus e os mundos que neles existem. Então, este aí é o conteúdo da palavra que Anaximandro identifica como princípio. E a ré, que nós já debatemos em outros vídeos, Anaximandro foi, talvez para muitos filósofos, o primeiro a utilizar este termo, que em grego identifica o princípio, o fundamento, aquilo do qual tudo se originou e que mantém o mundo vivo, né? Então, fica aí as nossas reflexões de acordo com o pensamento de Anaximandro. E você identifica o arré em que, ou em qual coisa, em qual elemento? Como que hoje, na filosofia pós-moderna, nós superamos este conceito de arré e a pergunta pelo que todas as coisas foram criadas. Fica aí as reflexões de Anaximandro e também ficam aí as reflexões posteriores sobre o áperon, o infinito e o arré. Obrigado, curta o canal, compartilhe e também acompanhe os outros vídeos.